A gente já trouxe aqui no canal um react de um vídeo do Peleja falando do porquê que as seleções brasileira e argentina se odeiam e que isso tinha uma raiz muito além do esporte. Que, obviamente, as provocações, manchetes de jornais da Argentina e coisas do tipo foram aflorando a parada com o passar do tempo também, e aí, consequentemente, saía do âmbito da sociedade normal ou geral para o âmbito do futebol fora das quatro linhas, que aí caminhou para o futebol dentro das quatro linhas, para virar aquela pancadaria insana que normalmente é. E aí, consequentemente, mesmo que hoje em dia, obviamente, as questões históricas ainda façam parte da parada e tenham um peso na parada, mesmo que os jogadores em si não se importem com a questão histórica, eles ainda assim vão se bater e vão querer ganhar um do outro, porque essa rivalidade ficou muito aflorada com o passar do tempo. Mas aí eu separei hoje pra gente ver um outro vídeo do Peleja que é explicando do porquê que a seleção argentina não tem jogadores negros. E eu imagino que, obviamente, vá tocar dentro desse mesmo tópico, de que é uma questão cultural, da parada que eles queriam meio que espelhar o que eles vinham da Europa, por ser muito mais. Tentar tornar a sociedade deles muito mais branca e meio que escanteando os indígenas e pretos que foram ou escravizados ou que imigraram para lá com o passar dos tempos. Enfim, mas bora lá. Presta atenção nessas fotos aqui. Durante muitos anos, uma característica curiosa chama a atenção de muita gente. Por que a seleção argentina não tem jogadores negros? A resposta para essa pergunta envolve a história complexa da formação étnico-racial da Argentina e também explica, em partes, os crescentes casos de racismo envolvendo as torcidas argentinas nesses últimos tempos. Ponto a ponto. Assim como eu falei, para entender o que acontece hoje, eu preciso voltar alguns anos na história, presta atenção. Como em outras colônias europeias, a mão de obra escravizada teve um papel central na economia argentina e, apesar da dominância do trabalho escravo indígena na América Espanhola, milhares de negros escravizados também foram mandados para lá. Os negros na Argentina tiveram impacto em quase todas as atividades produtivas e também desenvolveram fortes expressões culturais na região, principalmente na arte e na música. Sim, e acho que é meio que um padrão para todos os países onde a escravidão foi algo muito forte. Sempre, obviamente, tinha um impacto nas atividades do dia a dia ali de trabalho duro, porque obviamente eram escravos, e consequentemente com as tradições que eles traziam da Argentina, seja arte, música, costumes, culinária, coisa do tipo, acabavam meio que impactando também no país para onde eles eram levados, tá ligado? Isso era meio inevitável e que hoje em dia acabam se vendendo muito mais. Isso que era um costume, uma cultura, se vende muito mais como algo pop, algo cult, do que. E aí não se lembram tanto dessa origem, tá ligado? Censos demográficos da época e alguns estudos, como o famoso livro Os Afro-Argentinos de Buenos Aires, do historiador George Reed Andrews, estimam que entre o final do século XVIII e o início do século XIX, Buenos Aires chegou a ter cerca de 30% da população composta por negros, e em outros locais da Argentina, essa porcentagem E que eu imagino que para os padrões latinos seja até um pouco, eu acho, mas para a Argentina, se você pensar principalmente hoje em dia, parece uma porcentagem muito grande. podia ser ainda maior. Mas onde essas pessoas foram parar? Ao longo do século XIX, principalmente depois do processo de independência, a Argentina buscava construir uma identidade nacional que representasse o povo. As elites políticas e intelectuais argentinas enxergavam a Europa como o principal exemplo de modernidade e civilização, e por isso queriam importar os ideais europeus. O resultado disso foi a aceitação de teorias de superioridade da raça branca. A identidade unificadora da nação argentina teria que ser uma identidade branca para formar uma cultura branca, excluindo as minorias sociais. Daí em Isso explica, inclusive, por que que tanto argentino realmente se enxerga meio que como europeu, tá ligado? Ele não se enxerga como um povo que é descendente de europeu, que na realidade é latino-americano, essa parada e tal. Muitos se enxergam realmente como se fosse só se fosse um europeu morando aqui, tá ligado? Como se o cara tivesse nascido na Espanha, ou na Alemanha, ou onde lá seja, e só tá morando na Argentina de rolé, tá ligado? Que obviamente não é a questão. Até vi esses dias um vídeo.
se você acompanha futebol, conteúdos de futebol no YouTube, provavelmente você já deve ter se deparado com um canal que eu não lembro o nome, infelizmente, mas que é um cara que ele pega trechos de programas argentinos, peruanos, paraguaios, uruguaios, falando normalmente sobre o Brasil, sobre times argentinos, sobre a seleção brasileira, sobre times brasileiros, seleção brasileira e coisa e tal. E aí ele acaba legendando do espanhol para o português, que é um cara brasileiro que faz isso, obviamente. E aí ele faz essas legendas. E aí, aleatoriamente, num desses vídeos que eu vejo de vez em quando do canal dele, eu tinha visto de jornalistas, acho que eram argentinos, inclusive, falando que realmente, pô, se acha, eles. Talvez um dos motivos do porquê o Brasil ou outros países odiassem a Argentina, principalmente os países da América Latina, era porque eles tinham tantos traços europeus, porque eles lembravam muito o europeu e, consequentemente, não se pareciam com a imagem do latino-americano. É uma parada meio bizarra, pra dizer o mínimo. Diante, o que aconteceu foi uma espécie de genocídio discursivo. A história oficial da Argentina, através da literatura, do ensino, dos seus intelectuais e políticos, passou a esconder e diminuir a participação negra na construção da sociedade. Um dos nomes de maior influência na construção desse discurso foi o ex-presidente e escritor Domingos Sarmiento, conhecido como o pai da educação argentina, que, inclusive, é homenageado no nome do Clube Atlético Sarmiento. É isso que eu ia falar, eu acho que eu já vi esse time em algum canto. Não sei se foi, não sei se foi aleatório em algum canto ou se foi um jogo de videogame, sei lá, algum mod de FIFA que eu joguei. Mas eu acho que não me é estranho esse nome Sarmiento. A gente disputa a primeira divisão argentina. O mito do desaparecimento negro foi sustentado com o argumento de que os afro-argentinos tinham morrido nas guerras de independência e em outros conflitos armados, por serem usados na linha de frente dessas guerras. Era isso que eu ia falar. Ele também afirmava que as epidemias, principalmente a de febre amarela, tinham dizimado os negros, além de outros motivos como a miscigenação. Mas aí se tem a miscigenação, por exemplo, vai diminuir tanto a população de pessoas negras puras, entre muitas aspas, da Argentina, e os brancos também que já tinham vindo da Espanha. Então, ia justamente miscigenar tudo. Os próprios dados oficiais e censos demográficos produzidos não deveria ter uma superioridade branca tão alta. Passaram a excluir a população negra, dando a entender que não existiam mais negros argentinos. As doenças, guerras e péssimas condições de vida realmente diminuíram drasticamente a população de afro-argentinos. Mas eles não deixaram de existir, apenas sofreram um apagamento histórico e foram completamente marginalizados. É por isso que, assim como outras expressões da cultura popular argentina, o futebol se tornou majoritariamente branco, nos campos e nas arquibancadas. Os exemplos de jogadores negros são raros e os que conseguiram foram deixados de lado na história. Esse apagamento do legado sociocultural dos afro-argentinos foi uma sociedade com sérios problemas em relação ao racismo, dentro e fora do país também. O censo demográfico do país só voltou a perguntar sobre autorreconhecimento de pessoas negras em 2010. O resultado foi a documentação de cerca de 150 mil afro-argentinos. Mas essa pergunta só foi feita em 10% das pesquisas. A Argentina tem umas 30 milhões? A quantidade de negros da Argentina tende a ser muito maior. Uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo estima que o número de afrodescendentes seja de 2 milhões. E esses números ficarão mais claros com o censo de 2022. Mas que ainda assim é inferior se você tirasse aquele recorte que ele passou de Buenos Aires daquela época mais antiga, que era de 30% na capital, tá ligado? Que ainda está sendo contabilizado. Os movimentos negros argentinos também estão fazendo o resgate de figuras históricas que foram esquecidos pela história oficial. E esse tipo de resgate também está servindo para lembrar a existência dos jogadores negros. Enquanto os afro-argentinos resistem e tentam ampliar a consciência racial no país, o racismo segue sendo um tópico recorrente nas arquibancadas argentinas, principalmente direcionado aos brasileiros. A negritude tem um papel central na história do futebol brasileiro, e o racismo sempre foi um ponto importante da rivalidade entre Brasil e Argentina. Um dos primeiros atos de resistência dos jogadores brasileiros foi em 1920. Antes de um amistoso, o jornal argentino La Crítica publicou uma charge que representava os brasileiros como macacos, e alguns jogadores recusaram a entrar em campo. Nos últimos anos, os casos de argentino proferindo insultos racistas ou imitando macacos vêm ganhando cada vez mais relevância e se tornaram rotina nas competições da Conmebol. Na visão de alguns torcedores argentinos, em uma mistura de xenofobia e racismo, o que importa é que uma nação miscigenada não é branca.
e por isso todos podem ser insultados racialmente. É importante lembrar que o racismo não é uma particularidade das torcidas argentinas e que a forma com que o tema é tratado depende da formação histórica de cada país. Mas que talvez seja mais visto nos argentinos não só por serem uma população que já tem essa ideia muito enraizada na parada, de se sentir muito mais brancos e europeus que o resto, mas também por ser a maior população em questão numérica mesmo. Depois do Brasil, se eu não me engano, tenho quase certeza que é a Argentina, que tem acho que 30 milhões. E depois disso, o resto dos países aqui tem uma população em questão de quantidade muito inferior. Apesar dos sérios problemas, considerar que toda a população argentina é representada por brancos racistas também é uma forma de apagar as minorias existentes no país, dificultar a luta contra a discriminação. Se os negros não estão presentes no futebol argentino, é porque eles ainda estão buscando seu espaço na sociedade argentina. Em um ambiente hostil como é o futebol, ainda está na fila de prioridades. Projetos como o Observatório de Discriminação Racial no Futebol nos ajudam a entender o futebol como instrumento de inclusão social e potencializam o debate sobre o racismo no futebol de uma forma coerente e por isso precisam ser cada vez mais valorizados. O Ponto a Ponto é um programa exclusivo do Peleja que mostra as influências geopolíticas no mundo do futebol. Isso é possível graças a você que acompanha o que a gente faz e a parceiras como a Netshoes. No app da Netshoes tem milhares de produtos para... Vou pular aqui porque, né, é publi. E depois o vídeo não tem mais nada. Pô, que não falei, é um vídeo curto, mas que entra justamente no cerne da questão ali. E que realmente, mano, pô, eu não consigo me lembrar de uma pessoa preta vestindo a camisa da Argentina que não que fosse argentino, na verdade. Eu já vi no caso do Brasil, por exemplo. É o que eu sempre acho meio loucura. É, mas enfim. Mas realmente, tipo, sempre que eu vejo, sei lá, algum time brasileiro jogando contra algum clube argentino na Libertadores, na Sul-Americana, o próprio jogo entre seleções, eles filmam a arquibancada, eu nunca vejo nenhum. Próprios jogadores negros com a camisa argentina também é muito difícil, que nem ele mesmo relatou da questão do. Foi meio que um apagamento histórico, tá ligado? E que pra mim faz muito sentido porque não é só na Argentina, a gente vê isso em diversos países. É, a gente vê isso em algumas personalidades na própria cultura aqui no Brasil, só que obviamente é muito mais difícil porque a proporção de pessoas pretas em comparação com outros países como a própria Argentina é muito maior. E aí fica mais difícil de você fazer isso, porque as pessoas têm essa raiz muito mais aflorada e obviamente tem muito menos problema em se reconhecer como pardo ou preto, por exemplo. Embora exista muita discussão sobre o termo pardo e tal, e aí pô, é uma discussão, é outra discussão, é uma discussão muito longa, mas até entra nessa própria questão, porque por exemplo, no Brasil quando você discute o termo pardo, tem pessoa, é muito naquele meio termo de pessoas que às vezes são quase brancas, mas por ter um cabelo cacheado ou crespo, ou por ter um nariz diferente, não se enxergam brancas. E aí, obviamente, e aí acabam se intitulando pardas, porque também não tem a pele escura, por exemplo, para serem aceitas ou se sentirem como pessoas pretas. E aí talvez isso entre na Argentina, mas não na questão de um meio termo de pardo que, pelo que ele falou, eu imagino também que eu nunca vi existir esse termo lá. Mas o cara que, por ter essa raiz histórica de querer se sentir mais branco, porque é algo que a própria Argentina prega, mesmo que ele tenha características de um povo preto, um nariz diferente, uma boca diferente, um cabelo diferente, ele tente encontrar motivos para se sentir branco. E aí dá essa discrepância tão grande de, como foi mostrado no vídeo, de só 150 mil pessoas se reconhecem como pretas sendo argentinas, mas que se fosse por um estudo provavelmente ficaria ali nos 2 milhões. Então, diferença abissal, tá ligado? Então, acho que isso explica muito bem, cara. Obviamente é um vídeo de 6 minutos, é um vídeo de resumo e curto sobre o tema, mas que, pô, me dá mais curiosidade de investigar mais o tema. Se vocês tiverem algum documentário de sugestão, obviamente eu não vou reagir aqui no canal porque tem direitos autorais, mas se vocês tiverem sugestão de algum documentário, de alguma série que conte isso, uma questão histórica,
ou qualquer outra coisa do tipo, ou se tiverem vídeos do YouTube relatando esse tema que envolvam futebol, podem recomendar aí que eu reajo no canal sem problema. Se não for relacionado a futebol, eu vejo no off, porque a ideia do canal aqui é ser algo mais centrado a conteúdos de futebol. Mas se for algum vídeo de outro canal explicando essa questão cultural, enraizada e do quanto isso envolve o futebol também nesse cerne da Argentina, pode deixar aí de sugestão nos comentários que eu trago pra gente ver no futuro, porque é um tema que muito me interessa, mano. Não só da Argentina, mas dos países latinos em geral.